José Manuel, porque será que isto acontece? Será que era preciso elevar a herói todos os responsáveis pela vacinação? Bom dia, Bom dia. novamente, Carla. Não creio que isso resolvesse os problemas, porque boa parte destes problemas tem origem pura e simplesmente em algo que é muito complicado, que são, por um lado, desinformação, por outro lado, teorias da conspiração, e o facto de haver sempre gente disponível para esse tipo de coisas. Por incrível que pareça, tudo isto começou num artigo publicado na Lancet há 25 anos, mais ou menos. O do autismo? Exatamente. Não, sim. Exatamente. Portanto, foi um artigo publicado, enfim, é um artigo que tinha vários autores, tinha passado, a Lancet não lhe deu grande destaque, mas publicou. A Lancet é a revista médica de referência, portanto, a revista científica, é a Nature da medicina, por assim dizer, ou a Science da medicina. Estou a falar de revistas que têm... para chegar lá é complicado. Bem, o seu principal autor era um médico gastroenterologista, portanto, nem sequer era um especialista desta área, chamado Andrew Wakefield, e que tinha feito, enfim, um trabalho que parecia haver uma relação entre a ocorrência de situações de autismo e a inoculação de uma vacina que eu julgo que em Portugal é que nós chamamos a tríplice, portanto, que é uma vacina contra 3 destas doenças. Sim, que é dado logo nos primeiros meses. Sim, pronto, que é dado logo. O nosso programa de vacinação é muito, muito completo e é dado logo mesmo, logo nos primeiros meses de idade. Pronto, bem. Isto, ao fim de pouco, quer dizer, na própria conferência de imprensa houve tensão, porque o reitor daquela escola médica onde aconteceu, quer dizer, a Lancet não deu muito destaque, o autor convocou uma conferência de imprensa, a conferência de imprensa tinha uma mesa com 4 médicos, ele num lado e o reitor da universidade do outro. A certa altura pegaram-se um com o outro, na sequência de perguntas dos jornalistas, mas isto teve tração na imprensa, designadamente na imprensa mais sensacionalista do Reino Unido. Tudo isto se passou no Reino Unido. Mas ao fim de algum tempo percebeu-se que o estudo tinha vários pontos que não eram fiáveis, percebeu-se que foi retirado pela própria Lancet, portanto foi despublicado, digamos assim, enfim, como se pode dizer isso, porque tinha dados de base que não estavam corretos, mas Andrew Wakefield mudou-se para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos, quando estas coisas, quando se pega fogo à pradaria, é mais difícil extinguir o fogo, e isto ainda ganhou mais tração quando surgiu uma outra teoria, agora sim uma teoria da conspiração, quer dizer, sempre houve teorias da conspiração sobre estas matérias. Vamos lá ver, porque estas vacinas são produzidas por grandes farmacêuticas, porque as entidades reguladoras, sejam a OMS, a CDC, enfim, o equivalente ao nosso Serviço Nacional de Saúde, têm interesses e estão tomados por interesses obscuros, porque tem químicos, não é? Quer dizer, todos nós somos feitos de quê? De moléculas, de átomos. As moléculas são químicos, não é? Portanto, são combinações de átomos. Mas pronto, há esta ideia de que os químicos, porque de facto na produção, quer dizer, as vacinas têm uma imensa efeito, é provavelmente digamos, a profilaxia médica com mais efeito na história da humanidade, e já vou dar alguns dados sobre isso, mas não só em algumas das doenças que não protegem a 100%, protegem 95%, 97%, portanto há a possibilidade de, apesar de tudo, apanhar aquela doença, como houve situações, houve casos em que houve más práticas, portanto no sentido em que houve alguns processos que foram contaminados e, portanto, houve, por exemplo, no Exército dos Estados Unidos, houve uma situação em que até houve mortes, não é? Portanto, na sequência de uma vacina mal fabricada. Quer dizer, são acidentes
que acontecem em praticamente tudo na vida, mas que foram transformados em casos. E depois houve estas teorias da conspiração. No processo de fabrico da tríplice há a utilização, mas não na fórmula final, mas no próprio processo de fabricação, de um químico com muito má fama, ou melhor, de um metal com muito má fama, que é o mercúrio. E, portanto, até passou a ser um dos objetos de fixação destas campanhas. E depois aconteceu outra coisa, que foi, a meio de, enfim, que há uns 10, 12 anos atrás, foi feito um documentário. Depois isto dá origem a documentários, não é? Portanto, foi feito um documentário. Há muitos documentários aí que alimentam teorias da conspiração, e agora com as redes sociais, com os streamings, com essas coisas todas, isto vai sempre crescendo. Foi feito um documentário chamado Vax, salvo errar o nome desse documentário, que relança este tema a partir daquilo que era um informador do interior da CDC ou SMS dos Estados Unidos, portanto o Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos, que disse que havia um estudo que tinha sido omitido e que haveria uma relação entre autismo na comunidade afro-americana. Estás a ver os dados todos, comunidade afro-americana, crianças afro-americanas, portanto negros, que tinha sido escondido e tal. Bem, e isso deu origem ao tal documentário. O tal documentário não teve assim grande tração, porque as pessoas perceberam que aquilo tinha muito pouca sustentação, mas houve uma estrela do cinema que tem um filho autista, que de repente resolveu digamos, incluir esse documentário num festival, que por acaso é um dos festivais mais conhecidos do mundo, chamado Tribeca. E a estrela do cinema chama-se Robert De Niro. Portanto, e isto... Que, aliás, agora é feito também em Portugal, tem sim. uma extensão em Portugal. Bem, e houve uma série de outros realizadores que disseram, com esse documentário a gente não vai lá. Portanto, aquilo foi retirado, mas o incêndio estava montado. Portanto, e aquilo espalha-se como imediatamente, censura, tal. O próprio, digamos, o tal Deep Throat, portanto, a garganta funda da CDC, torna-se conhecido, sabe-se quem é. Ele diz, aquilo de facto o que havia era um estudo em que havia dados em que os próprios investigadores tinham ali dúvidas sobre alguns dados e, portanto, tiveram ali a discutir entre eles. E aquilo, pronto, acontece muitas vezes, não é nada, não prova nada, portanto é um trabalho de meio de caminho, digamos assim, portanto não há nada que tenha sido omitido, é um problema de interpretação dos dados que existiam. O próprio investigador, entretanto, continua no CDC, portanto nem sequer foi, ele próprio disse, não liguem a esse estudo, mas aquilo nunca mais parou, e portanto as taxas de vacinação em muitos países começaram a baixar. Portanto, Inglaterra, Irlanda, muito, Reino Unido, portanto, Estados Unidos ainda mais, e em alguns estados dos Estados Unidos baixaram, estavam quase nos 100%, 95%, baixaram para baixo de 80%. E isto é complicado porque, de facto, as vacinas, e agora vamos voltar um pouco atrás, as vacinas tiveram um efeito brutal digamos, no aumento da esperança de vida. A estimativa é que possam ter representado um aumento da esperança de vida de 30 anos. Estamos a falar em termos médios, nos países onde as vacinas foram sendo introduzidas. E isto é um processo... A diferença entre morrer aos 40 ou aos 70. Aos 70. Portanto, basicamente, nós estamos a falar... quer dizer, basicamente, a diferença não é bem essa, porque não é... Isto é muito influenciado pela morte nos primeiros anos de vida. Certo. Não é? Portanto, porque é assim que se estima a esperança de vida. E quando há uma mortalidade infantil muito elevada, ou uma mortalidade nos primeiros anos de vida, até aos 5, até aos 10 anos muito elevada, como era o caso de algumas destas doenças, quando se elimina esse problema... Quando ainda se está a construir o sistema imunológico. Portanto, quando ainda se está a construir o sistema imunológico, precisamente, quando se elimina esse problema, ou se diminui
muito por via das vacinas, a esperança de vida aumenta porque as pessoas passam essa barreira. Sim, é completamente diferente do que eu estava a dizer. Passam essa barreira, não é? Portanto, sobretudo isto, quer dizer, não quer dizer, é evidente que estas doenças podem se manifestar em muitas fases da vida das pessoas, não é só quando são crianças. E é muito curioso, aliás, nós vamos ter hoje aqui connosco um médico que tem também além de ser médico, fez um mestrado em História da Saúde Pública. Luís Teixeira, bom dia. Luís Teixeira. E eu tive ontem, enfim, não consegui, encontrei nessa tese uma passagem que me deixou completamente siderado, digamos assim. Quer dizer, ele conta muitas coisas, não vou agora entrar em detalhes, mas uma das coisas que ele cita lá é algo que foi escrito por um médico de Coimbra no início do século XIX, portanto, 1813, e que conta uma história. Portanto, esse médico chama-se José Feliciano de Castilho, não é o Feliciano de Castilho escritor, é o pai, portanto, é o pai, e ele escreve que teve uma doente que lhe apareceu a dizer o seguinte: isto das vacinas é a maior das desgraças que tem vindo ao mundo. Porquê? Porque ter filho, estamos a falar um país paupérrimo, ambiente rural, princípio do século XIX. E isto porquê? Porque ter filhos é o maior mal que pode acontecer à gente pobre. Com a criação dos filhos, não se pode cuidar da sua vida, não se pode ir à lenha, não se pode ir à erva. As bexigas é para os pobres uma salvação para se verem livres dos filhos. E agora nem esse recurso das bexigas, era varíola, por exemplo, nem esse recurso das bexigas temos. Manuel, nas profundezas da Beira Baixa, ali no ano de 1940 e pouco, ainda se ouvia, a propósito dos miúdos que se portavam muito mal, 40 e tal, 50, a seguinte expressão: antigamente vinham aí umas bexigadazinhas, e portanto, como os miúdos eram muito mal comportados e faziam maldades e não sei o quê, os vizinhos que estavam muito incomodados com aquilo, era uma senhora que tinha pouco autocontrole verbal, e ela dizia, antigamente vinham aí umas bexigadazinhas, ou seja, queria dizer exatamente isso. Estamos a falar... Havia uns surtos que matavam muitas crianças. Nós temos de ter noção de que o grau de conhecimento, até muito recentemente, sobre muitas destas doenças era muito limitado. Só para se ter uma ideia, perceber que existiam micro-organismos só é possível quando, através do microscópio, se consegue detectar bactérias, porque os vírus não se conseguem detectar através do microscópio. Por exemplo, a famosa pneumónica levou décadas até se perceber que tipo de doença que era, porque ao princípio não se sabia. Não se sabia. Portanto, até que finalmente conseguiu-se descobrir enfim, uma coisa que os americanos têm coisas incríveis, quer dizer, que guardam dos soldados que morrem, guardam arquivos de tecidos, vê lá tu. E, portanto, foi possível descobrir nesses tecidos de um soldado morto, de soldados mortos, enfim, houve outras tentativas de encontrar vítimas congeladas, que, portanto, fosse possível perceber o que é que lá estava, e percebeu-se finalmente que era um vírus, que hoje é conhecido por H1, é um vírus, é um H1 da influenza, a influenza é o vírus da gripe. Portanto, depois há várias variantes disso. Bem, e nesta altura não se sabia dessas coisas, mas já se sabia que, por exemplo, até uma coisa que tinha sido usada na Turquia, porque havia maneiras primeiro, estas doenças podiam matar milhões. Por exemplo, quando os europeus chegam à América, há uma verdadeira hecatombe, porque eles levam estas doenças de cá, para os quais eles já tinham ganho imunidade, porque viviam com elas há muito tempo, tinha havido várias pandemias, vários momentos, mas tinham ganho de alguma forma algumas delas, isso, há bastantes, não é? Portanto, e aquilo é uma hecatombe, quer dizer, a derrota dos maias, depois tudo o que se passa, estamos a falar de repente a população
da América ter diminuído para aí de 70% ou 80%. Portanto, coisas deste nível. Portanto, mas não se sabia a origem. Havia, por exemplo, para as tais bexigas, no caso concreto, para a varíola, haveria até uma ideia que era que podia-se infectar as pessoas com um bocadinho de pus, vê lá tu, antes de pus, e depois isso, elas ficavam melhores, uma coisa que até que até vinha do Oriente. Sim, foi, e antes chamava-se nação, chamava-se variolação, porque sim, vinha da varíola. Uma mulher que teria estado inglesa, não é? Mary Montagu, que teria trazido essa experiência e fazia isso. E depois há uma evolução que é, e aí começa já a coisa a ser mais a sério, que há um médico, Edward Jenner, que no final do século XVIII percebe que mulheres e homens que trabalhavam, portanto, havia uma doença parecida nas vacas. Aliás, o nome vacina vem de vaca, a origem etimológica, mas havia uma doença, vaca em latim, com 2 Cs. Portanto, a Helena é que sabe como é que se diz bem. O quê? A Helena esforçou-se para nunca ter de fazer uma oral em latim. Ou se reprovava ou se dispensava. Bem, e ele percebe que quem trabalha com havia uma doença parecida, quem trabalha com, portanto, ordenha vacas, tinha mais resistência cada vez que havia uma epidemia de varíola, e então ele experimenta usar, isto parece o pus das vacas, mas foi assim que, repara, não havia as tecnologias de hoje, e inocular crianças e ver o que é que acontecia. E correu bem. Pouco depois, o género não é muito conhecido, mas há um outro que é muito conhecido, que é o Pasteur. Sim. E o Pasteur é não para a varíola, mas para a raiva. A raiva era uma doença que, ao contrário da varíola, que tinha taxas de sobrevivência importantes, a raiva não. A raiva era morte, 100%. Quer dizer, é uma que se chama zoonose. Nós falamos um bocado disso quando foi o problema da Covid, portanto é uma passagem de um animal para os homens, neste caso enfim, não é só cães, mas nomeadamente cães, e depois vai-se evoluindo, mas a maior parte das vacinas são desenvolvidas no século XX, a esmagadora maioria delas. Aliás, há um investigador chamado Maurice Hilleman, que é boa parte delas foram desenvolvidas por ele nos Estados Unidos, e portanto isto vai transformando digamos, a relação, sobretudo das crianças com as doenças, percebe-se qual é a origem disso, sabe-se qual é a diferença entre vírus e bactérias, portanto, basicamente, qual é o princípio? O princípio é que estimular o nosso sistema imunológico. Nós falámos muito disso durante a Covid, e como é que nós estimulamos o nosso sistema imunológico sem nos infectarmos ao ponto de ficarmos doentes? Portanto, tem que ser ou com uma dose muito pequenina, ou com um vírus, portanto, ou com um vírus, digamos, desativado, por assim dizer, portanto, ou com, enfim, não vou entrar agora aqui em grandes detalhes, mas basicamente o princípio é tentar estimular isso, e no caso, por exemplo, da Covid, aquilo que foi, portanto, houve um salto tecnológico e um salto científico com o desenvolvimento dessa vacina, porque a estimulação era feita a partir da própria proteína. E essa proteína podia ser construída usando o RNA mensageiro, portanto, são aquela que já deu até o Nobel, não é? Portanto, o desenvolvimento das vacinas a partir do mRNA, que voltou a levantar imensas teias de aranha, voltou a colocar muitas teias de aranha na cabeça de muitas pessoas, não é? E ainda hoje é uma das causas de todas estas discussões. Mas isto permitiu evoluções absolutamente brutais. Portanto, só dados. A varíola terá morto, estima-se ao longo da história, não é? 500 milhões de pessoas. Só na história da Europa. Só no caso da Europa, 500 milhões de pessoas em vários momentos da história. A raiva era 100% de morte quando acontecia. No caso da febre amarela, por exemplo, nos Estados Unidos, o vírus infectava 50 mil pessoas por ano.
Uma doença que sempre me fez, enfim, e pessoas da minha idade, conheço algumas que tiveram essa doença, que era a poliomielite, que era uma das coisas que mais aterrorizava, porque ou matava ou deixava-nos muito, portanto, muito diminuídos fisicamente, portanto, são semi-paralisados. Nos Estados Unidos eram 30 mil crianças por ano, com 1.500 mortes. O sarampo dava, enfim, o sarampo não é tão perigoso, digamos assim. Neste caso, por exemplo, destas epidemias, nestes casos que está a haver nos Estados Unidos, já há centenas de casos, e também há na Europa, centenas, mas em número de mortes, por exemplo, nos Estados Unidos só há 2 ainda registadas, pelo menos pelo que eu percebi, apenas 2. A papeira, portanto, uma coisa... Eu, quando era miúdo, apanhei em algumas destas doenças, porque eu nasci antes de 65, e 65 é quando começam os programas de vacinação em Portugal a sério, e começaram muito bem, acho que foram muito bem montados, como já falámos disso várias vezes, papel muito importante do pai do Jorge Sampaio, que nessa construção desse sistema, de todos nós termos um boletim de vacinas, aquela coisinha. O boletim de vacinas é criado em 1965 e o Estado português aceita uma colaboração que eu penso ter sido inestimável da Fundação Carlos de Gulbenkian. E, portanto, é assumido... é assim, por exemplo, em 1965 nós tivemos 292 casos de poliomielite. Em 66, portanto, é um ano depois, tivemos 13. Ou seja, em um ano os casos de poliomielite reduziram 96%. Em 1966 nós tivemos 1.010 crianças com difteria. Em 67 tivemos 479. É absolutamente alucinante. É absolutamente alucinante a evolução. Quer dizer, o impacto das vacinas, e a gente podia continuar, a rubéola, a varicela, as gripes, apesar das gripes ser mais complicado, porque o vírus varia todos os anos e, portanto, e nunca se sabe exatamente qual é o vírus que vem, portanto, e podíamos continuar por aí, há imensas coisas que podíamos ir. E, portanto, o que me faz impressão é que quando isto é tão evidente, pode haver, quer dizer, repara, uma das coisas que acontece é, como isto teve este sucesso, de repente estas doenças quase que desapareceram. No caso concreto da varíola foi considerada extinta, portanto foi considerada extinta. Hoje fala-se de varíola porque há o receio de guerras biológicas recuperando o vírus que desapareceu, quer dizer, que desapareceu, deixou de circular. Portanto, quando temos uma situação destas, como é que de repente as pessoas imaginam isto? É por causa dos químicos, é por causa desta invenção deste senhor Walkerfield, é porquê? Quer dizer, a mim faz-me imensa impressão, porque de facto isto é um salto, olha, como se diz, um salto quântico. Quer dizer, as vacinas para a medicina é um salto quântico. Não há nenhuma outra técnica médica que tenha tido o mesmo tipo de sucesso. Nada consegue. Quer dizer, e se hoje nós temos, já fizemos aqui também já alguns programas sobre isso, se hoje nós temos, por exemplo, a percepção de que quase todos nós vamos ter algum dia na vida uma forma de cancro, porque vivemos muitos anos e isso cria condições para que salvemos cancros mais graves, menos graves, é em boa parte porque vivemos muitos anos. Quer dizer, nós estamos muito... a esperança de vida atual é muito para além daquilo que era o estimado e, portanto, a própria evolução da medicina, entretanto, tem vindo a resolver outro tipo de problemas, não é só apenas... Quer dizer, podemos dizer, os antibióticos. Claro que os antibióticos foram importantes, mas, por exemplo, os antibióticos não resolvem os problemas dos vírus. Os antibióticos são contra as bactérias, a penicilina é contra as bactérias, portanto não é a mesma coisa, não tem a mesma dimensão, o mesmo impacto, e mesmo assim há pessoas que acham, quer dizer, desde sempre acharam, não se pode tomar, quer dizer, só medicamentos naturais, e depois isto vem de todo lado, vem do lado da teoria da conspiração, vem do lado dos veganos, por exemplo, alguns veganos, que acham que, como naquilo não é tudo natural, digamos assim, não são só as ervinhas que usavam os índios, quando eu estou
Nós também usávamos, não é? Sim, As sim. mesinhas, não é? As mesinhas antigas, não são só as mesinhas antigas, portanto, tudo isso é perigoso, e depois isto pode estar associado a convicções religiosas. Neste caso concreto do Texas, por exemplo, que é onde nos Estados Unidos apareceu isto está de alguma forma, pode estar de alguma forma associado a uma minoria religiosa muito pequenina, que não são exatamente os Amish, mas parecida com os Amish, que têm um certo, quer dizer, que têm aquele horror à tecnologia. Nós sabemos que os Amish são aqueles que andam vestem de preto, andam de carroça, portanto, e isto não é exatamente uma coisa, portanto é diferente, tem outra dimensão, mas os mais extremistas, digamos, dentro desta portanto, e também eles acham que a vacina é uma coisa tecnológica, nem pensar nisso, e de repente, quando tens situações em que há bolsas de pessoas não vacinadas, doenças que parecem extintas ou quase extintas, regressam. Porquê? Porque, de facto, as vacinas não dão 100% de proteção, dão uma proteção muito grande, e, de repente, quando tens pessoas não protegidas, e são doenças super contagiosas, em alguns casos, super contagiosas, muito mais contagiosas que o Covid, nem se compara o grau de contágio com a SIDA, por exemplo, nem se compara. Portanto, é pelo ar, é estar apenas próximo de outra pessoa, as coisas espalham-se com muita facilidade, por isso é que nós tivemos as pandemias que tivemos ao longo da história, não é? Portanto, peste negra, por isso é que tivemos estas coisas todas, aquilo de facto é muito contagioso. E, portanto, quando tens núcleos que não estão protegidos, de repente aquilo pode alastrar, não digo muito rapidamente, porque apesar de tudo a maior parte da população, a esmagadora maioria da população continua a estar protegida, ou quase totalmente protegida, e portanto, mas podem aparecer bolsas, por exemplo, os casos de sarampo, que é o que estamos agora a falar, que têm aparecido, quase sempre vêm de países, por exemplo, em Portugal são importados, basicamente, não é? Portanto, alguém que veio de fora, que veio para cá, mas depois são rapidamente controlados, porque, como quase praticamente toda a gente, nós temos uma ótima cultura vacinal em Portugal, ótima, portanto, houve aí uma excelente transição do Estado Novo para a democracia, portanto, o Estado Novo tinha começado bem, e nós na democracia continuamos bem. Isto não aconteceu em todos os países europeus. Há países europeus em que a transição democrática faz com que os programas de vacinação recuem, porque a vacinação estava muito associada ao autoritarismo, portanto estamos a falar de países comunistas sobretudo. Eu lembro-me de ter estado com um médico, salvo erro, eu já não me consigo lembrar se ele era da Letónia ou da Lituânia, era médico, formado na Alemanha, e contava-me como é que aquilo era visto. Quer dizer, repara, estamos a falar de um país, de um tipo de regime que não era apenas autoritário, era totalitário, e aquela ideia de que é preciso rebanhar as crianças e espetar-lhes uma agulha, tornou a vacina uma coisa quase... Isto até na mitologia era... Sim, não é uma imagem bonita, não é? A criança agarrada em agulha. Não é uma imagem bonita, portanto, não é uma imagem bonita. Bem, portanto, e agora temos este problema que é isto. Isto é muito mais difícil de conter a contra-informação, porque, por um lado, mesmo, repara, alguns destes antivaxes estiveram no programa da Oprah. Estiveram em programas de prime time nos Estados Unidos. Foi-lhes dado isso. Apesar de haver... O primeiro caso que chegou a tribunal levou muito tempo a ser resolvido em tribunal, mas a sentença é exemplar. A sentença é exemplar porque no momento é um caso de facto dramático, quer dizer, qualquer pai que tenha uma criança com uma situação de autismo extrema é horrível, não é? É horrível. Agora, houve depoimentos nesse julgamento de médicos que tinham estado a ver, por exemplo, os filmes daquela criança antes de tomar a vacina, festas de aniversário, por exemplo, e que tinham dito, ela já tinha os sintomas não tinha, era muito pequenina para se perceber, mas já tinha lá os sintomas do autismo. E apesar disto tudo, não se consegue matar digamos, o mal, não é? Porque há... A dúvida. A dúvida, não se consegue matar a dúvida. E infelizmente, acho que isto agravou-se tudo um pouco. Podemos depois falar um bocadinho melhor disso a seguir, porque eu já me estou a estender, mas isto agravou-se um pouco com a politização, quer dizer, com duas coisas. Por um lado, com
a forma como a política e também a comunicação social tratou o tema da Covid, de repente havia só uma verdade possível, quem quer que saísse dessa verdade era ostracizado, portanto, e essa verdade às vezes era contraditória, estou a dizer uma verdade entre aspas, pronto. E vimos, por exemplo, como em muitos países do mundo se procurou considerar quase criminosos os suecos, e hoje nós sabemos fazer o balanço e percebemos que a Suécia não se portou assim tão mal, pelo contrário, comparando com Portugal, até porventura se portou melhor no balanço da forma como lidou com este tema, não é, da Covid. Só havia um caminho possível, tudo o resto eram criminosos. E depois, quando chegou a vacina finalmente, houve imensa gente a opor-se, a fazer as campanhas disto e daquilo, e ainda hoje há por todo lado. Eu continuo a receber mails, WhatsApp, a dizer, já viste, estes números que apareceram, o Serviço Nacional de Saúde continua a esconder que há efeitos secundários da vacina. Quer dizer, pode sempre haver efeitos secundários, tudo na vida tem efeitos secundários, quer dizer, as pessoas, todos nós somos diferentes, não é? Felizmente. E, portanto, todos nós podemos ter pequenas características que fazem com que tenhamos um efeito secundário que outras pessoas não têm, mas o efeito benéfico não tem comparação. Portanto, estamos a falar de uma diferença, aliás, aqueles números da Helena, que são para Portugal, eu tinha trazido para os Estados Unidos, que têm outra dimensão, mas que são, não interessa, são números alucinantes em termos de transformação. Mas, infelizmente, como isto se politizou muito, e se politizou quer por um lado de reação às vezes ao autoritarismo, quer dizer, porque é que de repente, como aconteceu a mim, quer dizer, um dia estava numa praia, a passear os meus cães, uma tempestade, estava um vento e uma chuva, eu estive lá muito pouco tempo, uma praia em que estava só eu, absolutamente sozinho, e depois tive que me explicar, uns polícias estavam à minha espera, quando eu estava a sair da praia, porque é que estava ali. Felizmente tinha ido com os cães, e havia aquela tolerância para quem passeava cães. Felizmente eu tinha levado os cães, portanto, e passei naquilo, mas houve pessoas que foram detidas, houve multadas, houve essas coisas todas, não é? E, portanto, esse lado autoritário causou uma reação de sinal oposto, que depois também exagerou. E tudo isto não correu, fez engrossar este movimento anti-vax, que infelizmente nós temos, por exemplo, um dos primeiros países onde o tal filme Vax foi traduzido, foi a Itália. A Itália chegou a ter um partido anti-vacinas, a ir a votos, e tem muitos votos. Porquê? Por causa de uma fábula, de uma teoria da conspiração projetada num documentário. E há tanta coisa dessas que continua a circular por aí, às vezes nos sítios mais incríveis, e as pessoas a acreditar, não é? As pessoas a acreditar. Há pessoas que não tomam vacinas, porque para desenvolver algumas vacinas é preciso usar ovos de galinha. E, portanto, como essas pessoas são veganas extremas, acham que não se pode usar nada de origem animal, não tomam as vacinas, porque é preciso usar ovos de galinha na sua fabricação. E, portanto, está-se a violentar as galinhas. Portanto, é melhor deixar os ovos a apodrecer. Bem, não vou continuar, já me estendi muito, sim, mas eu acho que isto é um tema que nós não podemos deixar de tornar público, de discutir e de repetir. Por favor, as vacinas, mesmo que haja pequeníssimas situações em que as coisas não correm bem, em 99,9% dos casos correm bem. E não só correm bem, como nos salvam as vidas, e é em boa parte a explicação para nós hoje termos a esperança de vida que temos, e temos uma vida de pais, ou de irmãos, ou de tios, ou de avós, muito mais tranquila com as nossas crianças. E não estarmos sempre a apanhar algumas doenças que eu apanhei, que vocês apanharam, porque na altura não havia ainda... E no meu caso não havia. Já tinha 8 anos quando começou o Programa Nacional de Vacinação. Mas depois fui tudo, na altura ia-se ali uma coisa que era ao pé da Assembleia da República, apanhar as vacinas.